é Jefferson Cardoso, você está no meu canal Atalaia, aqui embaixo está a descrição do link das minhas redes sociais. Não deixe de me acompanhar no Instagram e na minha página no Facebook, onde é tão importante que você tenha um contato ali mais próximo comigo. Hoje vamos falar daquele homem, o homem que atrai multidões para si, né? Que tem uma postura, uma frente, que é formador de opinião e que faz as pessoas acreditar naquilo que ele acredita, muitas das vezes, na área política, na área religiosa, né? Nas suas convicções e assim por diante. Estamos falando dele? Silas Malafaia. Recebo de diversos irmãos do estado de São Paulo e Rio de Janeiro uma denúncia. Jefferson, olha só a incoerência. Tá certo, Jefferson, que os palpites do pastor Silas Malafaia muitas das vezes não dão muito certo. Por exemplo, na área política, ele já apoiou diversas catástrofes políticas, e que depois veio se arrepender. Demonstrou pelo menos o arrependimento, como foi o caso do Lula, como foi o caso do Pezão, como foi o caso do Eduardo Cunha, e assim por diante. Então ele tem alguns palpites, às vezes meio errado, que na hora é Deus que revela para ele, e ele tenta fazer com que a opinião dele, atraída pelo conceito intelectual que ele tem, que as outras pessoas o sigam. E às vezes acabam caindo no erro. Por isso que nós temos que ser convicto nas coisas, estudar, ver o passado, para não cair em erros. Ele, posterior, nessa área política, veio depois se arrepender, veio dizer, não, realmente eu estava enganado, realmente eu estava errado, como você, né? Ele nos enganou, a gente não sabia, aquela coisa toda, né? Mas o manto, né? Às vezes não bate e ele não tem a revelação do céu para os fiéis seguirem a opinião que ele tem. Mas o que vem agora mais à tona é que ele não foi enganado neste ato que ele cometeu. Eu consigo compreender aqui é que ele mudou de opinião. Presta atenção. Templo de Salomão em São Paulo, do bispo Edir Macedo. Perguntado pelo UOL, eles fizeram a pergunta, escuta, como que o senhor vê a respeito, né, da réplica do Templo de Salomão, os ícones judaicos, como o senhor vê aquilo, né? Eles não têm nenhum significado. Não tem nenhum significado para nós evangélicos, cristãos, não tem nenhum significado. É um templo como outro qualquer, Eles o que estão querendo fazer é dar uma conotação que é algo a mais, que é algo grande, que ali os milagres vão ser operados, que é mais santo que os outros templos. Isso não existe não, isso não existe não, meu irmão, isso não existe não, meu irmão. Assim que ele fala, né? E foi dizendo, o perigo é dizer que o lugar é mais santo que os outros. Não pode entrar, diz que não pode entrar de qualquer maneira e nos outros tempos pode. Essa foi a explanação dele para o Templo de Salomão, né? Ele disse, olha, tem que... E daí foi perguntado a respeito das vestimentas, pastor Silas, o que par que estão usando? Ele disse, eu acho que eles têm que ler a Bíblia, eles têm que estudar mais a Bíblia, eles têm que procurar ver o que a Bíblia fala, né? Apóstolo Paulo mudou esses ícones judaicos, daqui a pouco tem que fazer circuncisão. Assim, disse pastor Silas Malafaia, empurrando com força naquele grande templo que fizeram em São Paulo. Ele disse, sabe o que estão querendo criar, minha filha? Sabe o que estão querendo criar? Estão querendo criar um centro de peregrinação, que mais conhecido como Meca Paulistana. E assim se encerra as opiniões dele com relação ao Templo de Salomão. Mas olha agora, passar dos tempos, olha qual foi a opinião que ele teve em relação ao Templo de Salomão, onde ele mesmo foi ver. Presta atenção, compartilha esse vídeo, não esqueça daquele joinha e se inscrever nesse canal. Olá, minha gente, eu estou aqui visitando o magnífico Templo de Salomão da Igreja Universal do Reino de Deus. Estou aqui com o Bispo Bravo, que vai me acompanhar aqui na jornada, estou com Elisete, Gidalt, pastores aqui. Eu digo, já disse aí nos stories, eu aprendi a admirar e a considerar o que as outras pessoas fazem. Eu não tenho nenhuma preocupação de ver que Deus usa alguém para fazer uma coisa melhor do que eu faço. Você tem que aprender a reconhecer aqueles que Deus usa, tá? Vou mostrar vários vídeos. Para nós é um prazer. Presta atenção uma coisa que eu vou lhe dizer. Uma coisa é você ser enganado por político, né? Foi lá na igreja dele, disse que tinha um plano, tinha uma ideia, tinha um pensamento de fazer coisa diferente, foi enganado. E ele, como é uma pessoa muito popular, muito bem vista, né? As pessoas seguiram a opinião dele em questões políticas.
Agora, conceito, isso é um conceito que ele tinha relacionado ao templo de Salomão, edificado por Edir Macedo. Agora ele vira e mudar toda a história, dizer que tem que dar honra realmente, tem que reconhecer pessoas que fazem mais que ele e tal. Reconheceu. Eu só acrescentaria, pastor Silas Malafaia, o seguinte: eu estava errado. Eu quero dizer que eu tinha um pensamento totalmente errado no passado e hoje mudou. Hoje meu pensamento é que realmente isso aqui é algo exuberante, é algo que realmente atrai pessoas, que realmente é uma questão de peregrinação. Sei lá, admitir. Era tão mais bonito do que fazer um videozinho falando e não reconhecendo aquilo que havia dito lá atrás, referente ao Templo de Salomão da Igreja Universal do Bispo Edir Macedo. Então são essas coisinhas, pastor Silas, que a gente tem que procurar mudar e reconhecer. Parabéns pelo senhor ter reconhecido no passado que as suas indicações políticas eram errôneas. Acho que agora é um novo tempo de começar a reconhecer que também as guerras que existiam entre denominações e igrejas, né? Macedo, e aí por diante, né? CGADB e assim por diante. É momento de reconhecer as guerras e dizer que estava errado. Hoje é tempo de união. É momento de nós abraçarmos. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Mas por que será? Por que estão se abraçando? Por que estão se unindo? O que será que tem aí? É canal Atalaia, viu? Desvendando tudo, porque nós aqui estamos de olho.